891. Pergunta 891. Estando na natureza o amor materno, instinto, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde que eles nascem? A mãe que rejeita o filho, etc. E aí? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Uma alma não simpática, uma alma antipática, um desafeto do passado, que logo assim ao nascer, aqueles sentimentos, aquela fragilidade que a mãe se encontra, deixa manifestar os antagonismos e um pressentimento de uma relação ruim, os interesses materiais e tantas outras coisas, depressão pós-parto e tantas outras coisas, pode fazer com que a mãe rejeite, né? Pode ser uma expiação, isto é, até para que ele se reajuste. Uma necessidade de um recomeço. Se aconteceu não ter sido bom pai, ou boa mãe, ou bom filho noutra existência, em todos os casos, aquela que é uma mãe, mas só pode ser a encarnação de um mau espírito que procura criar embaraço aos filhos. Então, vamos lá. Se rejeitou, é porque suas naturezas inferiores estão superiores que todos têm. Todos temos a lei de amor. Por mais vil e abjeto que seja o homem, ele devota o amor a alguma pessoa, um animal, alguma coisa. Então, estão lá os superiores, mas às vezes os inferiores são maiores. Quando ele fala ali um mau espírito, no sentido de não é um bom espírito. Isto é, isso só acontece com espíritos de terceira ordem. Então, se alguém rejeitou o filho, é porque é um espírito de terceira ordem. Porque os espíritos de segunda ordem têm exclusivo desejo no bem, naturalmente, né? Então, um mau espírito ali, né? A fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Isto é, ele foi rejeitado, ele foi abandonado. Então, como ele vai ser recompensado? Ele vai ser recompensado porque ele aprendeu pelas vicissitudes da vida corporal, superou uma limitação a mais que as outras crianças não tiveram. Uma criança que vive no orfanato, por exemplo, ela tem uma dificuldade a mais do que aquelas que têm uma mãe, um pai ali para si, né? Então, ela vai ser recompensada porque ela está obrando com cargas maiores do que aquela que está numa vicissitude menos pesada. Então é não no sentido de vai ser, olha, fulano de tal foi rejeitado, logo ela vai receber um mérito. Não existe mérito sem trabalho. Então, se aquela pessoa foi rejeitada, ela seguiu a sua vida sem orientação do pai e da mãe, conseguiu estudar, conseguiu seu emprego, conseguiu sua família, ora, o mérito desse ser é muito maior do que aquele que teve tudo. É nesse sentido que ele é recompensado. Então, em uma existência, talvez ele alcançou uma soma de perfeição muito maior do que aquele que teve tudo, se esforçou menos, logo conquistou menos. É nesse sentido.